Pode começar, Guilherme? Fica à vontade. Boa apresentação. Obrigado. Gente, bom, o nosso trabalho é sobre a Isela 7, né, em peixes. Bom, e os integrantes do grupo são Ana Carolina, Bianca Freitas, Cristina Leite, Jean Carlos, Guilherme Iago, João Vitor, Caio Martins, eu, Marcos, Rayane Ribeiro e Tiele Cristina. Bom, a piscicultura no Brasil tem como desenvolvimento e retorno econômico, né, e crescimento da população que estão, sim, interligados. Bom, o crescimento da população tem algumas mudanças nos hábitos alimentares, que passou a aumentar, né, o consumo de pescado, que é uma excelente fonte de proteína, sendo que a aquicultura é a principal atividade capaz de suprir essa necessidade, essa demanda, perdão. Ainda nessa década, um exemplo é a tilapicultura, que passou de ser uma atividade de repovoamento, né, e complemento de renda para pequenos produtores. Já em 2014, segundo a FAO, a população mundial de pescado chegou a uma marca de 167 milhões de toneladas. Já que dessas 167 milhões de toneladas, né, 73,8 dessa milhões de toneladas são originárias do Brasil. O Brasil, com as suas 561 mil toneladas, né, chegou no lugar de 13º no ranking mundial dos maiores produtores de pescado. Pode passar, por favor, Ryan. Beleza, né? Agora, vendo também na parte gráfica, né? O país, ele é um grande produtor de carne, tanto bovina quanto suína, né? E de peixe. Em bovino, a gente é o maior produtor de carne, exportador de carne. Em suíno, a gente fica em terceiro lugar. E aí, no peixe, a gente também não fica para trás. O crescimento da criação de tilápia é o maior no país, né? Sendo 14,2% de crescimento por ano. E comparado ao bovino, né, que é 5,1%, e o suíno de 2,9%. Lembrando que esses dados são de 2004 a 2014, então vai ter uma variação aí, né, para os anos mais recentes, mas não deixa de ser por volta disso, não. Vai ser algo bem parecido com 14,2% no crescimento. Beleza? Pode passar. E aí o que leva a concluir o quê? Que mesmo não sendo o maior produtor de pescado do mundo, tem uma grande capacidade de se tornar, né? Já que o crescimento é alto. Então, a perspectiva aí de crescimento é alta e a perspectiva também de captação de empregos, né? E oportunidades, enfim, é muito grande. Então, e o bom é que pode levar renda para lugares que é mais difícil, né, de conseguir. Uhum. Ribeirões e por aí vai. Sim, então 13º, né? Eu não vi de qualquer ano, mas devia estar mais desatualizado. Isso, em 2014. 2014, Guilherme. É muito pouco para o país aí que tem uma das maiores, se não a reserva ainda, né, hídrica do mundo, uma população aí de 210 milhões de habitantes. Já é um país, né, que tem uma pegada voltada, né, para a agropecuária muito forte. Então é pouco. É bom, mas para o nosso nível, né, é muito pouco. É pouco. E aí a gente tem uma margem de crescimento grande, uma margem boa para explorar, né, tanto com empreendimentos, né, mas também uma margem boa para ser empregado nessa área. Por isso que eu falo com vocês. Abre o olho, e eu vi isso acontecer durante a minha passagem, né, na UFMG. Quando eu cheguei, né, quando eu entrei na graduação, não tinha nada, absolutamente nada sobre piscicultura lá. E aí, nesse meio tempo de graduação e pós-graduação, eu vi o interesse surgindo, eu vi o curso de aquacultura surgindo, né, ao lado do curso de veterinária, eu vi laboratórios de pesquisa
nessa área, em piscicultura, tomando o espaço de outras áreas, né, mais tradicionais da agropecuária na Escola de Veterinária da UFMG, tá? E hoje, os professores, né, uma das áreas, se não for a área que mais cresce em termos de produção científica, em termos também de investimento de empresas privadas dentro da UFMG, é a área de piscicultura. Então, eu dou um toque novamente em vocês aí. Quem, se porventura, né, se sentiu um pouco curioso, vá buscando, porque é uma área realmente que promete bastante. Já é realidade, né, mas tende a crescer muito mais, como vocês estão mostrando aí. Então, Beleza, pode passar. o primeiro isolamento dessa bactéria, né, como causadora de doenças em peixes, ele ocorreu em 2007 na China, e posteriormente teve uma ocasião em 2011, a qual eles isolaram essa bactéria do músculo, linfonodo, baço, rim e do cérebro das baleias de bico, que são essas aqui da primeira imagem. Era uma baleia de bico que estava encalhada, aí eles isolaram a bactéria. E daí, recentemente, esse patógeno ele se tornou um patógeno emergente na piscicultura mundial, porque ele causa uma doença septicêmica na truta arco-íris, que é esse segundo animal aqui da imagem. E essa espécie da truta arco-íris é uma espécie muito cultivada por todo mundo. Então, isso é bem preocupante, né? E aqui, sobre a distribuição geográfica, igual eu comentei com vocês, o primeiro relato foi na China, em 2007, e nesse relato cometeu mais só animais adultos. No segundo relato foi aqui no Brasil, que foram múltiplas fruticulturas, nos anos de 2008 e 2009. E nesse caso, diferentemente da China, cometeu tanto animais jovens quanto animais mais velhos. E também existe um segundo relato no Brasil, que foi entre 2010 e 2012. O terceiro relato no mundo foi nos Estados Unidos, em 2011 e 2013. O quarto foi no Japão, de 2011 a 2017. E o quinto, que é o mais recente, foi no México, em 2018. E daí, quais observações a gente tem sobre isso, né? Primeiramente, quanto aos sinais clínicos. Os sinais clínicos nesses locais que eu falei são bem semelhantes, principalmente à hemorragia generalizada, que ela foi capaz de causar 40%, 60%, até 80% de mortalidade do hotel. Então, é uma alta mortalidade, né, gente? E como vocês perceberam, o patógeno ele se espalhou facilmente pelo mundo e num curto espaço de tempo, então isso também é preocupante, né? Aí existe uma possibilidade de que a Oicella 7 ela esteja trabalhando ali de forma silenciosa devido à concomitância com outros patógenos mais comuns. Então, existe essa possibilidade aí. E sobre as perdas econômicas, pensem comigo, é uma espécie, a truta arco-íris é uma espécie muito cultivada. E também é uma espécie que está no alto valor do mercado. E aí, o que acontece? Ela se torna um atrativo econômico. E aí, vocês viram que a Oicella causa uma mortalidade muito grande do plantel. Então, tecnicamente, vai ser uma perda grande também, um prejuízo econômico muito grande, principalmente nos períodos quentes do ano, né, no verão. Então, vocês podem ver que esse patógeno realmente é muito perigoso para os fruticultores. Bom, essa doença ela não é uma zoonose, mas ela tem o caráter de ser de notificação obrigatória. Então, em qualquer suspeita ou ocorrência dessa doença, tem que ser informado para o serviço veterinário oficial. E as pessoas têm o mínimo aí o máximo, aliás, de 24 horas para estar fazendo essa notificação. Tem que ser imediato. Ela pode ser informada pelo médico veterinário, por um produtor, um transportador, ou qualquer outro cidadão que tenha conhecimento, né, da ocorrência da doença ou que tenha uma suspeita. Pode passar, por favor. Bom, antes da gente entender um pouco mais sobre a fisiopatogenia da doença e tudo mais, é muito importante dar uma passadinha na anatomia e fisiologia dos peixes, né? Tendo em vista que existem algumas particularidades. Grande parte dos órgãos e do mecanismo de funcionamento é bem parecido com os mamíferos.
Nessa imagem, eu queria chamar a atenção para duas coisas com vocês, né? A primeira é o que a gente chama de bexiga natatória, que o pessoal muitas das vezes confunde com pulmão, só que essa é uma estrutura responsável aí para ajudar o peixe a manter seu equilíbrio, né? A sua sustentação dentro da água. Então, ela vai se encher de ar ou às vezes esvaziar, dependendo da situação que ele se encontra, né? E a partir daí ele consegue ficar na superfície ou um pouco mais profundo dentro do sistema. Outra estrutura que a gente tem são as brânquias, né? A maioria das espécies de peixes, eles não possuem pulmões, como os mamíferos. A troca gasosa, né, de CO2 e de oxigênio ocorre nas brânquias. E o Guilherme vai explicar para vocês de maneira um pouco mais profunda, né? Mas é um mecanismo muito interessante e depois a gente também vai mostrar em alguns corpos histológicos que muitas das coisas são bem parecidas com o que nós temos nos mamíferos. Pode passar. Então, pessoal, os peixes, né, eles respiram, como o Jean falou, acabou de falar aí, por meio de brânquias, que elas estão localizadas em uma câmara comum, que é chamada de câmara branquial. Nos peixes ósseos, as brânquias são protegidas pelos opérculos, como está demonstrando aí na primeira imagem. E nos peixes cartilaginosos, ocorrem as fendas branquiais. Além dessas estruturas, ainda existem na cavidade bucal as válvulas orais. A respiração dos peixes cartilaginosos ocorre da seguinte forma: a água vai entrar pela boca do peixe e ao fechá-la e levantar o assoalho da cavidade bucal, ele vai forçar a água a passar pelas brânquias e sair pelas fendas branquiais. Já com os peixes ósseos, ocorre diferente. Depois que a água entra pela boca, eles vão fechar as válvulas orais e a cavidade bucal é contraída, fazendo aí, forçando, né, a água a passar pelas brânquias e sair pelos opérculos. Esses opérculos, eles possuem algumas membranas para evitar o refluxo da água. Como os filamentos branquiais são muito irrigados e as paredes finas, ocorre, né, na brânquia a troca gasosa. Então, o oxigênio da água vai entrar na circulação e o gás carbônico vai para o meio externo. Os peixes eles possuem um mecanismo de contracorrente para aumentar a eficiência da troca gasosa, sendo assim os filamentos vão circular no sentido oposto da água. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um corte histológico de uma brânquia, e é muito interessante a gente notar algumas estruturas. Primeiro, aqui o epitélio de revestimento é um epitélio pavimentoso, né? Simples. Então a gente vê as células bem achatadinhas aqui, ó. E a gente consegue notar em diversas outras partes dessa brânquia. E é interessante porque esse epitélio ele é semelhante ao que a gente tem nos mamíferos ali nas regiões respiratórias, né? Quando a gente entra em sacos e ductos alveolares. E isso facilita muito essa troca gasosa, porque esse epitélio mais fino permite a passagem do ar, né, do oxigênio e do gás carbônico com maior facilidade. Outra coisa bem interessante aqui é a gente notar a presença de células sanguíneas dentro dos capilares. Ó. Então, aqui a gente tem uma hemácia, aqui a gente tem outra hemácia, né? E a partir daí a gente vê que essas estruturas funcionam praticamente da mesma forma que nos mamíferos, porém, em um local diferente, né? No caso dos peixes, que são nas brânquias, mas a respiração acontece da mesma forma, tem função parecida e as trocas gasosas também. Pode passar aí, acho que o Jean já terminou. Então, pessoal, o sistema cardiovascular dos peixes, ele é composto por coração, nele contém o seio venoso, além disso tem o átrio, que tem como função impulsionar, travou aí? Não, tá normal. Então, vamos continuar.
eu estava falando que o átrio ele tem como função impulsionar o sangue para o ventrículo e tem também o ventrículo que vai impulsionar o sangue para o corpo. Além disso, tem o bulbo arterial, que ele é responsável pelo depósito passivo elástico com o objetivo de uniformizar o fluxo sanguíneo. O sistema circulatório do peixe é um sistema simples, com um fluxo unidirecional, ou seja, com apenas uma direção, sendo ele dos tecidos para as brânquias, que tem como a principal função, como a gente falou aí anteriormente, a troca gasosa e também a excreção de amônia. A troca gasosa ela vai ocorrer lá nas lamelas, à medida que a água flui entre elas numa direção e o sangue vai na direção oposta. Pode passar, por favor. Eita, a webcam não tá ligando, não. Vai sim mesmo. Deu? A Weissella 7, né, ela é uma bactéria que é responsável por uma doença septicêmica nos peixes, né? E ela faz parte do grupo das bactérias que produzem ácido lático. Ela pode ser isolada do ambiente, de alimento fermentativo, do intestino de animais saudáveis, até mesmo dos peixes, né? Ela se apresenta na forma desses cocos gram-positivos, são cocos ovalados, e eles não são móveis. Igual a Rayane estava explicando, a primeira vez que encontraram dessa bactéria, que isolaram, foi lá na China, em 2007. Aí aqui no Brasil, depois, eles isolaram de fazendas também, que tiveram surtos, e essas bactérias daqui apresentaram uma alta similaridade com as bactérias da China, né, de acordo com o gene 16ES do RNA ribossômico. Aí o que acontece? Apesar dessa similaridade, elas não tinham uma identidade genética parecida com nenhuma outra bactéria, né? Então, assim que nomearam o gênero Weissella, né? Já isolaram também das baleias de bico, igual a Rayane falou, e analisando esse gene 16S, eles identificaram que as cepas que isolaram, né, daqui do Brasil, da China e dos Estados Unidos, eles tinham uma similaridade genética de mais de 99% com as que isolaram das baleias, né, o que fica sugestivo que é a mesma espécie, que estava cometendo tanto as baleias quanto as trutas. Pode passar. Os fatores predisponentes, a gente tem que ficar atento principalmente com a temperatura da água e com a alta densidade de estocagem, né? Quando a gente chega em época do ano que é mais quente, principalmente quando a temperatura da água ultrapassa 17 graus Celsius, a incidência da doença aumenta, né? E quando tem uma grande densidade de animais no tanque, né, onde estiver criando, tiver muito peixe, pouca água, pouco espaço, a qualidade da água e o oxigênio dissolvido vão diminuir. E todos esses fatores vão também aumentar o estresse desses animais, o que vai facilitar a disseminação da doença. Pode passar. Bom, em relação às espécies susceptíveis, até então, só as trutas arco-íris tiveram uma infecção por essa bactéria de uma forma natural. Mas foram feitos alguns experimentos com infecções experimentais, usando altas doses de células de Weissella 7, e com isso aí foi capaz de causar a doença e também a mortalidade em 2 espécies de peixes, que são esses aí nas fotos, que é a tilápia do Nilo e a carpa cruciana. Pode passar. Pode passar. Aqui já passou e passou também? Passou, tô tentando ligar. A câmera aqui meu tá travando um pouco. Então, a bactéria Weissella 7 tá travando aí ou tá normal para alguém? Tá normal. Tô ouvindo. Não, beleza, porque o meu tá travando aqui um pouco. A bactéria Weissella 7 causa uma doença muito severa e com altas taxas de mortalidade, demonstrando assim ser uma
ser um patógeno com alta taxa de virulência. E, além disso, tem experimentos que demonstraram que essa bactéria é capaz de causar a doença mesmo por vias não invasivas, como a branquial, por exemplo. E teve um experimento que foi feito, que foi testando a capacidade de reprodução dessa enfermidade, que eles colocaram peixes infectados e peixes saudáveis no estado de coabitação, mas eles não mantiveram contato direto uns com os outros. E mesmo assim, só de estarem no mesmo ambiente, na mesma água, os peixes saudáveis foram todos infectados. E concluiu, então, que esse patógeno tem alta capacidade de infectar, proliferar, sobreviver e transmitir de animais doentes para os saudáveis com muita facilidade. Nos Estados Unidos, foi realizado o sequenciamento do genoma de uma amostra da Weissella, isolada da truta, né? E a análise desse genoma mostrou que essa bactéria possui grupos de genes associados a fatores de virulência e que eles não apresentavam homologia com o genoma, né, de nenhuma outra amostra do gênero da Weissella. Isso sugeriu o quê, então? Sugeriu que, ao longo da evolução, essa bactéria desenvolveu alguns mecanismos que a tornaram diferentes e capazes de causar o quadro de infecção severos nas trutas arco-íris. E, dentre esses fatores de virulência encontrados, destacam-se aqueles associados à adesão do patógeno no hospedeiro, como adesinas e proteínas mucoligantes. Contudo, então, aí, a participação de cada um desses fatores na patogênese da doença ainda precisa ser um pouco mais estudada, mais aprofundada. Pode passar, por favor, Rainha. De sinais clínicos aí, a gente pode colocar como uma observação mais geral, mais fácil de ser percebida nos peixes, então, aí, anorexia, letargia, se você vê peixes na superfície da água, ou peixes com uma natação errática, uma natação fora do normal, e se quiser observar mais clinicamente, mais detalhadamente, esses peixes com um quadro mais severo, você vai ver que vai ter peixes com esoftalmia, que é os olhos esbugalhados, saindo tipo como se fosse sair para fora, opacidade da córnea do olho, ou lesão da córnea. Você pode observar também ascite, que a barriga dele vai estar um pouco, o abdômen dele vai estar um pouco mais grande, com muito líquido, prolapso retal e também até hemorragia, que é mais fácil de ser percebida na base das nadadeiras, na boca dele, na língua e nos olhos. E é importante também lembrar também que essa infecção ela pode estar presente mesmo na ausência de qualquer sinal clínico. E, com isso, é difícil você fechar o diagnóstico presuntivo dessa doença apenas com a análise clínica e precisando, então, de exames complementares e até mesmo necrópsia. Pode passar, por favor. Aí, nessas imagens, vemos alguns exemplos de sinais clínicos. Na primeira imagem, vocês podem ver um peixe mais na superfície da água e o outro no fundo, colocando assim como se fosse uma natação errática, uma coisa fora do normal. E na segunda, já vemos um peixe com esoftalmia, que é os olhos saltados, grandes e saltados. Pode passar, Rainha, por favor. Em relação aí ao diagnóstico, né? Nas trutas arco-íris, as infecções causadas por outros agentes bacterianos, além da Weissella 7, até mesmo algumas infecções virais, elas podem causar doença com quadro clínico de hemorragia generalizada, como a Rayane falou aí no início. Por isso, as análises laboratoriais criteriosas, né, utilizando ferramenta de diagnóstico bacteriológico e virológico, elas vão ser indispensáveis aí para o diagnóstico. Dentre essas enfermidades virais que devem ser consideradas no diagnóstico diferencial,
a gente tem a septicemia hemorrágica viral e a necrose hematopoética infecciosa. Ambas elas causadas por vírus da família Rabidoviridae, né, sendo obrigatória a notificação, né, da ocorrência à Organização Mundial de Saúde Animal. E entre essas doenças de etiologia bacteriana que cursam com quadro de septicemia hemorrágica em truta arco-íris, as de maior relevância são a doença da boca vermelha, né, causada pela bactéria Yersinia, as estreptococoses, cujo é o principal agente causador de doenças, né, nas truticulturas, que é pertencente ao grupo, né, ao Lactococcus, e a doença renal bacteriana, que vai ser causada pela bactéria Renibacterium salmoninarum. Pode mudar o slide, por favor. O exame laboratorial. Os peixes, eles devem ser enviados por exame laboratorial vivos, né, que apresentam sinais clínicos da doença, e eles devem ser transportados e refrigerados em uma caixa de isopor, separados, né, em saco plástico, identificado. Para o exame bacteriológico, o material a ser coletado são os fragmentos ou swab, né, de rim e cérebro, além de fígado, olho e fluido acítico, né, em alguns casos. O isolamento bacteriano ele é realizado em agar-MRS, né, ou agar bacteriológico, suplementado com sangue, e ele vai ser cultivado a 25 graus por 48 a 72 horas. Nos testes de triagem, os isolados são gram-positivos, né, catalase negativo e oxidase negativo. A confirmação do diagnóstico ela é realizada com o PCR da Weissella gênero específica. Pode mudar. Como medidas de biosseguridade, a gente tem aí de evitar o manejo excessivo dos animais nos meses mais quentes do ano, fazer um planejamento da produção, né, buscando diminuir a densidade de estocagem nos meses mais quentes também, evitar o trânsito e trazer novos animais nesse período, a utilização aí do manejo sanitário, adquirir alevinos de origem sanitária confiável, adequar as densidades de estocagem, realizar a quarentena de novos animais antes de introduzir eles na propriedade, e as boas práticas de manejo e de produção. Outra coisa importante é que, em caso de um aumento brusco aí na mortalidade dos peixes, né, em caso de surtos, se encaminhar amostras de peixes para fazer o exame laboratorial. Pode passar. Falando aí um pouco sobre a profilaxia, um ponto importante para a gente comentar é que existe a preocupação de resistência das bactérias pelos antibióticos usados aí no tratamento. E também a presença do medicamento na carne que vai ser destinada ao consumo humano, né? E por isso aí tem sido feitos muitos estudos para o desenvolvimento das vacinas. As vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas mostraram nos testes feitos em laboratórios uma taxa de sobrevivência bem significativa. E teve uma taxa de sobrevivência nos animais que receberam a vacina bem maior do que nos animais que não receberam a vacina, né, que foi o grupo controle. Até o momento, foram testadas 2 fórmulas, sendo que uma fórmula foi dos Estados Unidos, que aí foi desenvolvida com as células da bactéria isolada e inativada com a formalina. E a outra está sendo desenvolvida aqui no Brasil, usando as células inativadas da bactéria também, só que emulsificadas em um adjuvante oleoso. Sendo que essa vacina daqui do Brasil, ela está tendo taxas de sobrevivência ainda maiores do que essa dos Estados Unidos. Pode passar. Inclusive, eu postei O tratamento... para vocês.
o artigo, eu postei o artigo para vocês, fala lá da UFMG, né, sobre o desenvolvimento dessa vacina aí oleosa. Isso. Você já tem se o artigo foi publicado em 2014, então isso aí é de 2012, 13, né? Mas olha só, até hoje a gente não tem nenhuma vacina comercial. Então vejam a diferença, né? Tem uma separação muito grande aqui no Brasil, muito mais da pesquisa com a indústria, que é bem complicado, pela questão burocrática, enfim, várias questões. Então, até hoje, a gente não tem, pelo menos não que eu saiba, né? Não sei se vocês pesquisaram e encontraram, mas até pela menor relevância, né, desse tipo de piscicultura, dessa criação de trutas, né? Não tem um interesse tão grande em produzir essas vacinas aí. Se eventualmente, como há a possibilidade de que esse agente passe a causar problemas nas tilápias, né? Aí sim, aí já se terá um interesse maior, né? Dos laboratórios em produzirem essa vacina. Mas até hoje, que eu saiba, nada. Os países em que esse tipo de cultura, essa espécie, né? A truta arco-íris, é mais comum, é mais disseminado, né? País de clima temperado, clima mais frio. Aí é provável, não cheguei a pesquisar, não, mas é possível que lá seja feita essa vacinação, mas aqui não. Bom, falando do tratamento aí, até o momento, só 2 medicamentos foram aprovados pelo MAP, que são o flofernicol e a oxitetraciclina, utilizando a dosagem de 10 miligramas por quilograma. Mas a eficiência do tratamento, ela ainda é questionável, porque logo no início da doença, o peixe diminui a injeção de ração. E com isso aí, eles acabam não comendo a ração medicada em uma quantidade suficiente para o tratamento. Pode passar. Bom, quando a gente chega nos achados patológicos, né, nos sinais clínicos mostrados, a gente tem uma variedade muito grande desses sinais. Nessa primeira foto, tem uma quantidade de peixes já mortos, né? Esses 2 peixes que estão mais na superfície, essa imagem ela está um pouco distante, mas no próximo slide ela vai estar um pouco mais aproximada. Aí eu vou mostrar melhor, mas eles estão com uma condição de score corporal bem baixa e com uma opacidade na córnea, né? Que são os sinais apresentados. Na segunda imagem, que está mostrando só a cabeça dessa outra truta, a gente consegue perceber muito bem, né, essa opacidade de córnea, e um pouco de exoftalmia também. Na terceira, uma das outras características apresentadas é a hemorragia, né? E esse peixe apresenta sinais de hemorragia próxima à nadadeira, que está sendo levantada aí com a pinça, né? Nessa primeira imagem da segunda fileira, a gente tem também hemorragia na área urogenital ali, né? Na imagem do meio da fileira de baixo, a gente tem vários pontos de hemorragia dentro da cavidade desse animal, né? O que caracteriza uma hemorragia disseminada, sendo uma característica muito importante da sepsia hemorrágica. E nessa última imagem, a gente tem uma hemorragia de bexiga natatória, né? Então, praticamente todos os órgãos do sistema são afetados aí por hemorragia. Pode passar, por favor. Ó, nessa imagem A, né, é basicamente muito parecida com a outra. A gente tem aí mostrado pelas setas uma depressão na parte superior desse animal, o que sinaliza que ele perdeu peso, né? Uma córnea bem opaca, né? O peixe de baixo também na condição corporal bem abaixo do adequado. Na imagem B, a gente tem reforçado essa característica de sepsia hemorrágica, né, com hemorragia disseminada na bexiga natatória, aqui na parede abdominal. O interessante é que quando a gente vai buscar pela fisiopatogenia da doença, os artigos ainda não trazem isso bem esclarecido.
Só que quando a gente vai lá para a sepse, para tentar entender o que acontece, na maioria dos organismos, acontece tudo ao contrário, né? Porque quando esse animal ele entra em sepse, começam a ter baixas aí de proteína C e proteína S, e também de antitrombina 3, né? Que são componentes aí antitrombogênicos, eles não permitem que a coagulação ocorra, né? E quando isso ocorre em animais com sepse, a gente tem maior chance de ter CID, que é a coagulação intravascular disseminada. E nos peixes, isso acontece de maneira contrária, né? Eles entram na situação de sepse e, em vez de terem essa coagulação, eles vão apresentar hemorragia. Então, ainda não se tem muito explicado por que isso acontece. Quando a gente pega essas histopatologias aí embaixo, a imagem C, D e E, a gente tem algumas características interessantes, né? Na imagem C, que é um corte de córnea, a gente tem um edema. E esse aí já é explicado pela fisiopatogenia da sepse. Quando a sepse ocorre, algumas moléculas, mediadores, eles atrapalham a função do endotélio, né? E esse endotélio ele acaba perdendo a capacidade de permeabilidade. Então, Caiu? Eu acho que ele desligou o áudio sem querer. Tô achando. No meio da explicação, estou explicando tão bem. voltei. Pessoal, acho que eu caí. Em qual parte que vocês pararam de me ouvir? Você estava explicando o edema de córnea. Caiu de novo? Vocês estão me ouvindo? Agora estou. Estou te ouvindo. Não, agora não. E agora? Acho que agora estabilizou a conexão. Estou te ouvindo. Eu parei aonde? No edema de córnea. Ah, tá, beleza. Então, vamos retomar. Aí nas 3 histopatologias aí de baixo, né? A gente tem a imagem sem o edema de córnea, que já consegue ser explicado pela fisiopatogenia da sepse. O que acontece? Quando o animal ele entra em sepse, são liberados alguns mediadores e outras moléculas que vão atrapalhar o endotélio, né? E quando isso acontece, ele acaba perdendo a capacidade de permeabilidade dele. Então, existe uma tendência que o líquido passe do meio intracelular, do meio intravascular para o meio extravascular, né? E aí a gente tem aqui, apresentado pela seta, um vacúolo muito grande que não está colorido, né? Que representa a formação de um edema. Na imagem D, a gente tem um fígado de um peixe acometido, com regiões de necrose. As setas elas mostram para a gente essa região. Então, a célula ela perde a sua capacidade ali de dimensão, né? A gente não consegue identificar os limites. Aparecem também diversos vacúolos, né? Essas estruturas que não estão coloridas, né? Caracterizando para a gente uma necrose. Na histopatologia aqui, a gente tem 2 sinais. Foi citado anteriormente que esses animais, algumas das vezes, eles entram... A bruxa está solta hoje, né? Perdão. Voltou? Voltou. Foi citado anteriormente, né, que esses peixes, alguns podem apresentar aí uma natação errática, né, causada aí por alteração do sistema nervoso central. Na imagem a gente tem aí uma meninge. O que acontece? A ponta de seta lá embaixo está apresentando para a gente um edema. Então, a gente percebe o distanciamento aqui das células, né, do tecido, e a imagem ela apresenta para a gente uma meningite, uma inflamação. Então, isso acaba contribuindo para
esses animais apresentarem os sinais neurológicos, né? Pode passar. Beleza. Bom, nossa apresentação foi essa, né? Espero que vocês tenham gostado. E agora tem as perguntas, não sei se vai dar tempo. Vai. E estamos aí para qualquer dúvida que tenha Manda surgido. brasa aí nas perguntas, depois eu comento aí. Não, então vamos lá. Questão 1. Sobre a infecção por Escherichia 7, marca a alternativa incorreta. A principal via de transmissão é horizontal, a qual é feita pelo contato direto entre animal infectado e animal saudável, porém a transmissão indireta, feita através de água, também pode acontecer. B. O aumento da temperatura da água e as altas densidades de estocagem são fatores predisponentes para ocasionar a baixa qualidade da água. C. Em casos de infecção, é incomum observar anorexia, letargia, prolapso retal, peixes na superfície da água e natação errática. D. Alguma das melhores formas de prevenção e controle são adquirir alimentos de origem sanitária confiável, realizar a quarentena de novos animais antes de introduzi-los nas fazendas e realizar a vacinação. Olha, partindo do pressuposto, né, que a gente não tem vacina comercial, é letra D. Letra D. A letra C, você quer dizer por conta da infecção, né, que ela pode acontecer sem a doença. Partindo do pressuposto que a gente não tem vacina comercial, seria a letra D, né? Acho que a gente falhou nesse ponto. Mas a letra C é o que nós imaginamos incorreta. Porque você está diferenciando a infecção da doença. Isso. Tá. Então, não necessariamente na infecção a gente vai ter esses sinais aí, mas na doença sim, né? Exatamente. Beleza. 2. Assinar a alternativa correta. De acordo com o Embrapa, de 2017, né, as espécies mais comuns produzidas no país por região são 1. Tilápia, tambaqui, pirarucu, pirapitinga, na região norte. 2. Tilápia e camarão marinho no nordeste. 3. Tambaqui, pacu e pintado no centro-oeste. 4. Tilápia, pacu e pintado, ostras no sudeste. E 5. Carpa, tilápia, jundiá, ostras e mexilhões na região sul. Aí são verdadeiras. Quais as alternativas? Tô querendo me quebrar, né? Deixa eu ler aqui, para pelo menos dar um chute mais assertivo. Vou chutar que todas estão verdadeiras. Dois, 3 e 5. Tirar o camarão. Tambaqui, pacu e pintado. Centro-oeste. Beleza. Três. Assinale a alternativa correta. A truta arco-íris é o único peixe cuja infecção natural por Escherichia 7 foi registrada. Porém, outros peixes podem ser acometidos, de acordo com o teste de infecção experimental feito em espécies de interesse comercial. B. A Escherichia 7 é uma bactéria que acomete principalmente peixes de clima temperado, quando a água chega a temperaturas superiores a 17 graus. C. A truta arco-íris é o único peixe cuja infecção natural por Escherichia 7 foi registrada e não há nenhum registro dessa infecção em mamíferos. D. Bactérias do gênero Escherichia são gram-negativas e apresentam flagelo para facilitar sua locomoção. Foi isolada em golfinho, né, que vocês falaram? Foi. Tá. Então, letra C e a D. Golfinho não, baleia. Baleia. É uma baleia que parece Baleia. um golfinho mesmo, mas é baleia. Baleia de bico. A Escherichia 7 é uma bactéria que comete principalmente peixe de clima temperado. Tá certo essa. Agora, a A também, deixa eu ver, pode ser acometidos. Experimentalmente, né? Não sei se pode ser acometido naturalmente. Infecção natural. Por que a letra B está errada?
Na verdade, estava escrito uma doença que acomete principalmente peixe de clima temperado. Eu acho que na hora de corrigir ali, deu um vacilo. Porque se for contar como a bactéria, tá certo, mas se falar que a Weissella é uma doença, fica errado. Entendi. Porque a B aí tá correto, né? Peixe de clima temperado, água com temperaturas superiores a 17 graus. Tá correto aí também. E a A aparentemente está correto também, né? De acordo com testes, né? Pode ser acometido, né? Agora não temos, a gente só vai saber. Uma coisa é in vitro, né? Outra coisa é in vivo. Então, né? 4. São medidas de prevenção e controle, exceto: letra A, adquirir eventos de origem sanitária confiável. B, realizar a quarentena de novos animais antes de introduzi-los na fazenda. C, vacinação. D, fazer o manejo dos animais nos meses mais quentes, realizando trânsito e a introdução de novos animais em propriedade nesse período. C e D. C e D. Então, é errado. Mas vocês devem ter marcado o D, né? O C está errado porque a gente não tem a vacina comercial, né? Então, não adianta. Então, experimentalmente tem, mas não é utilizável, né? Não tem como a gente fazer, já que a gente não tenha essa opção comercial. Mas a D está bem errada. 5. Sabemos que a Weissella 7 causa altos índices de mortalidade e diversos danos aos sistemas dos animais. Portanto, leis alternativas abaixo e logo em seguida assinale a alternativa correta. 1. A Weissella 7 ataca somente o sistema nervoso central. 2. Lesões de caráter hepático são exemplos encontrados no sistema digestivo. 3. O sistema respiratório é o mais afetado pela doença. 4. Hemorragias generalizadas são comumente encontradas. 2 e 4. Não, peraí. Peraí. Esse caráter hepático é hepático mesmo ou vocês erraram aí? Na questão, é hepático mesmo, do Hepático? fígado. Lesões de fígado. Ah, mas de caráter hepático? Como assim? Lesões hepáticas, que você quis dizer? Isso. Então é 2 e 4, né? Então é 2 e 4. Imaginei Isso aí, 2 e 4. De caráter hemorrágico. Então, lesões hepáticas. Pode causar lesão hepática. Beleza, meninos. Muito excelente apresentação. Os slides muito bonitos. Todos, sem exceção, apresentaram muito bem. Inclusive alguns aí, né, que não estão acostumados a apresentar e apresentaram muito bem. Deu para ver que vocês buscaram lá, né, o conteúdo que eu disponibilizei, mas vocês foram além, o que é bem interessante. Vocês trouxeram mais conteúdo do que estava lá disponível, né, no portal para vocês. Então, tiro o chapéu aí, porque realmente foi uma apresentação muito bem detalhada, né? Cumpriram aí os 50 minutos e por um assunto, né, que já não tem tanto conteúdo assim, não tem tanta literatura, e vocês conseguiram trazer de forma bem detalhada. Aí vocês parecem que seguiram aquelas dicas, né, que eu dei para vocês, né? Quando tá menos tempo, tem menos conteúdo, traz alguma coisa a mais. Aí vocês trouxeram aí a questão da anatomia, que é bem interessante. Enfim, gostei bastante. Só atenção realmente naquela imagem. Eu abri o link aí, né? Lá nesse link, parece um link confiável, mas não fala nem a morfologia, não descreve a morfologia, então estou achando bem esquisito. Aquilo ali é um bacilo, não é um coco, né? A não ser que eu seja cego. Aí eu vou ter que... aí eu não conseguiria ver, mas realmente é um bacilo, mas é um erro menor ali. Não tem como aquilo ali ser coco.
Não tem como aquilo ali ser coca. Apesar de que a fonte parecia ser uma fonte... Não, a gente até discutiu aquelas imagens, mas aí a gente ficou, né, tipo, é o que está escrito lá e a gente ficou em dúvida, mas era o que estava escrito lá e a gente foi. Porque tá falando que é o... Realmente, pode ser que a gente tenha errado, mas tentamos, sabe? Foi as únicas imagens que a gente achou bastante. Eu e a Ana tá assim, aquilo ali não é aquilo ali. Mas por que que tá escrito? Mas não é, que nós ficamos um tempão discutindo e aí não achava de jeito nenhum. Não, beleza. Aí na dúvida, a gente, se sobrou a dúvida, né? Aí a gente tira, né? Tira. É melhor tirar do que ficar na dúvida, assim, né? Na minha opinião. Mas isso é um erro menor, isso aí não influencia em muita coisa, não. E aí outro ponto, você tem que sempre tomar o cuidado, e aí eu acho que já falei isso em outras, que existe aquela diferença, né? Eu sempre falo para vocês, na literatura, como a gente estuda, as nossas fontes são da literatura científica, trabalhos científicos, existe, às vezes, uma separação grande, uma distância grande, né, entre o poder ser feito, estar presente na literatura, e poder ser feito e estar presente na vida, né, na rotina. Isso serve para o diagnóstico, por exemplo. Diagnóstico, você vai pegar diagnóstico da doença X, tem 500.000 metodologias de diagnóstico. Mas qual que é realmente feito? Qual que comercialmente está disponível? Aí às vezes tem um abismo entre isso. E também em relação às vacinas. Tem vacina XYZ, 4 tecnologias diferentes para vacinas aí contra essa doença. Mas o que tem comercialmente disponível para a gente utilizar? E às vezes também tem esse abismo, às vezes não tem nenhum. Vamos só tomar esse cuidado aí, né? Durante essas apresentações. Mas é sempre importante também a gente trazer informações da literatura, né? Porque primeiro vem da ciência, né? Vem desses trabalhos e depois é adaptado, depois é transportado para a nossa rotina. É importante, mas a gente tem que fazer essa distinção. Fora isso, 100%, muito bom. Parabéns pela apresentação, fiquei muito satisfeito. Beleza? Ô, Guilherme, esse tema, até quando a gente foi pesquisar, a gente sai da zona de conforto, né? Eu, por exemplo, a Ana gosta mais de peixe, assim, nessa questão. Agora, a gente vê um tema assim e fica meio, né? Mas por isso que pesquisamos, assim, ao máximo, procuramos artigo e imagem para tentar ficar mais ilustrativo. Eu também passei aperto para poder achar a imagem, que tinha uma que estava muito ruim, a nitidez mesmo da imagem, mas o bom é que a gente vai vivendo e aprendendo, né, em cada apresentação. Sim, e a imagem deu trabalho para achar, viu? Deu trabalho e ainda veio errado. Mas assim, dá para notar, tá? Dá para notar que vocês foram além. Isso aí é totalmente notável. Eu consigo notar quem vai além, quem não. Eu sei que vocês foram. Uma dica, assim, quando vocês, por exemplo, vocês procuraram aí fotos, né, da Oicella, aí, às vezes, quando você não acha daquela espécie, você busca, primeiro você tem que buscar em inglês, né? É mais fácil de você achar em inglês. Então, quando você busca em português, você está aqui, você tem isso aqui. Quando você busca em inglês, abre o mundo inteiro para você, né? Abre um mundo de fonte. E aí, se você não encontrar, você busca o gênero. Então, o Oicella 7, né? Busca só o gênero. Tem outras espécies dentro desse gênero. E mesmo espécies diferentes dentro do mesmo gênero, eles vão compartilhar de características básicas, morfológicas, tintoriais, entre elas. Então, vai ser as mesmas. Vocês podem fazer isso. Então, joga aí, por exemplo, no Google mesmo, Oicella e Gran. Vocês vão achar aí, com certeza vocês vão achar imagens de uma coloração de Gran aí de uma espécie de Oicella, qualquer ela que seja. Beleza? Mas muito bom, é realmente isso aí, vivendo e aprendendo. Excelente. Excelente. Bom, última apresentação, então, vai ser sobre biossegurança e biosseguridade na avicultura. Essa apresentação ela ficou meio fora de lugar, né? Mas é porque os alunos desse tema, eles acabaram entrando depois, e aí, obviamente, eu não ia alterar as datas de vocês já tinham programado tudo bonitinho. Então,
Quem que é o grupo, hein, desse tema? Biossegurança e biosseguridade na avicultura industrial. Oi, Guilherme, boa tarde. Ana Luísa, Guilherme e Stephanie. Ah, tá. Você me manda no chat aí os nomes completos, por favor? Mando. Tá. Então, vocês podem compartilhar aí. Eu vou fazer só um intervalinho aqui de 5 minutinhos, só para tomar uma água e já voltamos. Se quiser já compartilhar, fica à vontade. Então, boa tarde a todos. Meu grupo é composto por mim, Ana Luísa, Stephanie e Guilherme. Nós vamos falar sobre as medidas de biossegurança e biosseguridade para o controle de doenças infecciosas e parasitárias na avicultura comercial. Quando nós avaliamos um sistema produtivo, de maneira geral, a gente tem um conceito antigo e que ele se baseava em 3 pontos, que é a genética, o manejo e a nutrição. E ele levava a uma curva de produção ótima. Pode passar, Guilherme. Mas aí surgem alguns questionamentos. E se soltarmos um vírus ou uma bactéria? A nossa curva aí passa a ter desníveis, né? Sinalizando prejuízos, perda de lucratividade. Porém, esse conceito hoje ele evoluiu para uma estrutura mais complexa. Ele envolve a genética, o manejo, a nutrição, a ambiência e a sanidade, que é o que nós vamos abordar. Pode passar. Você pulou um, Guilherme? Isso. Aí, a biossegurança, de acordo com a instrução normativa número 56, de 2 de dezembro de 2007 do MAPA, o artigo 9º, para a realização do registro de estabelecimentos avícolas, é necessário adotar aí as medidas higiênico-sanitárias de biossegurança e biosseguridade, que são elas aí, a definição da biossegurança, que é o conjunto de medidas, normalmente, elas são inflexíveis e são destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos e comprometimento à saúde humana, animal e o meio ambiente. Como exemplo, a estrutura. Termos áreas separadas para serviço, possuir um escritório, vestiário, lavatórios, sanitários, realizar o controle e registro do trânsito de veículos e do acesso de pessoas ao estabelecimento, incluir os sinais de aviso para evitar a entrada de pessoas, realizar o controle e registro do trânsito de veículos, estar protegido por cercas de segurança e vias de acesso distintas, estabelecer procedimentos para desinfecção dos veículos na entrada e saída dos estabelecimentos, usar o uso correto de EPIs também, adotar procedimento adequado para o destino de águas servidas de resíduos de produção, elaborar e também executar os programas de limpeza e desinfecção a ser realizado nos galpões após a saída de cada lote das aves, manter os registros de programa de controle de pragas, manter também os galpões e os locais de armazenamento de alimentos livres aí de insetos, os roedores, animais silvestres e também domésticos. Pode passar. Já a biosseguridade, ela abrange um conjunto de medidas que visa impedir a entrada e saída de agentes de doenças em uma instalação ou estabelecimento, facilitar o reconhecimento precoce de doenças e infecções, promover a profilaxia para a eliminação dessas doenças, promover medidas defensivas para manter os animais livres de doenças endêmicas e manter o rebanho livre daquelas que já foram erradicadas. Então, pode passar, Guilherme. Se nós resumirmos aí a biosseguridade, ela visa prevenir a disseminação de doenças e, com isso, nós teremos os rebanhos livres, gerando aí uma maior produtividade e garantia nos mercados. Aqui nós temos alguns dos principais agentes de risco. Trouxemos aí a salmonela, micoplasma, bronquite infecciosa e pneumovírus. Nós temos alguns aí pontos de controle para que esses agentes não entrem. E a vacina entra como um ponto muito importante. E aí a gente fazendo um programa de vacina que seja bem executado,
vias de aplicação correta, respeitar as idades e manejo também correto da aplicação. Porém, a gente passa aí por uma pressão de infecção, que é a quantidade de patógenos que estão circulando no ambiente e que podem gerar um potencial doença. Por isso, a gente deve, né, trabalhar aí na biossegurança e biosseguridade para evitar que esses agentes cheguem ao sistema produtivo e diminuir que ocorra a entrada dele também. E por onde que vem esses agentes de infecção? Nós temos os roedores, que têm uma relação bem próxima com a salmonela. Temos as aves silvestres, as aves de vida livre, que são refratárias, né, resistentes às doenças, e a presença dele pode estar trazendo doença para o sistema produtivo. Temos o vento também, vias aerosóis, caminhões, todos os veículos, caminhões de reposição, de alimento, matéria-prima também. E quem seria o principal? O principal seria o ser humano, que ele pode ter o contato com o vírus, ele pode ter o contato com o vírus em diversas regiões, e como pode acontecer a visita dele em vários estabelecimentos, o próprio homem ele pode ser e é um principal transmissor de doença. Ele pode estar indo num estabelecimento com um determinado tipo de problema, e conforme ele vai visitando outro estabelecimento, ele vai levando esse problema, podendo atingir uma proporção bem maior. E como atuar em cada ponto desses mencionados, que são os principais transmissores? O controle de roedores, a gente tem armadilhas que permitem que os ratos eles andem lá dentro, e dentro dessa armadilha tem um alimento que está impregnado de raticida, e o rato ele não vai morrer na hora, ele vai alimentar, vai comer e vai voltar para a toca. No que ele voltar, ele vai ter contato com os outros roedores lá de sua família, podendo disseminar uma quantidade maior. Nós temos que lembrar que os roedores ele têm uma ligação muito forte com a salmonela, e que eles buscam um lugar que vai ter alimento e água. Então, nós temos, por exemplo, a gente pode usar os pallets para colocar a ração, para ficar mais fácil a locomoção, né? Impedir que os ratos cheguem no alimento, e fica mais fácil também para a limpeza. Evitar também vazamento, né, encanamento, porque isso pode proporcionar uma fonte de água para eles. Evitar também lugares sujos, com entulhos, porque isso pode trazer abrigo para eles. E tem que lembrar também que os roedores, os ratos, eles gostam de lugares limpos, então tem que fazer sempre uma limpeza nessa armadilha. O controle de pastos. Nós temos uma normativa no Ministério da Agricultura que exige que seja colocado telas antipássaros, para que os outros animais não comam do mesmo coxo que elas. E também temos que ter o descarte apropriado dos natimortos, né? Não deixar eles ao ar livre, porque pode, por exemplo, ser uma fonte de alimentação para urubus. Evitar também a presença de outros pássaros. Por mais que eles pareçam que estão saudáveis, eles podem estar assim com o vírus e pode estar levando para as galinhas. Controle de insetos. Controle de insetos também é muito interessante da gente fazer, porque ele também é um transmissor de doença, inclusive de verminose. E há a possibilidade da utilização de armadilhas com inseticidas. Muitas das vezes esses mosquitos nem vão chegar a entrar na armadilha, eles vão entrar em contato com inseticida e vão morrer antes. E essa armadilha permite medir o grau de infecção daquela grande. Ter um lugar limpo também, né, em volta do estabelecimento, não ter descarte inapropriado de dejetos, de natimortos, porque aquilo lá pode causar uma infestação de mosquito que essas armadilhas não vai conseguir controlar.
por mais que elas sejam eficientes. Ter um cuidado também com a cama, porque a cama molhada, por exemplo, ela pode ter uma infestação de larvas, e ter cuidado também nas partes internas. O isolamento. O isolamento também ele é muito importante. Ele também é muito importante porque ele é um dos carreadores de agentes infecciosos e pode acontecer que pode ter uma situação que o isolamento não vai ser tão grande. Então, a possibilidade da gente fazer barreiras verdes, que vai ser pela própria natureza, para tentar diminuir diminuir a quantidade de agentes patológicos circulando entre uma sede e a outra. Há também a utilização de cercas e alombrados e a formação de cerca-vivas em volta do núcleo, para também não estar passando nenhum animal, um animal errante, por exemplo. A disseminação a desinfecção do ambiente. Também é muito importante a gente fazer ela, porque ela vai diminuir a quantidade de patógeno que tem naquele ambiente. Ela é utilizada entre lotes, sempre fazendo uma limpeza antes, né? É aconselhado que tire todo aquele resto da produção, faça a limpeza e depois faça a desinfecção certa. Em aves alojadas, é utilizado os nebulizadores e os ventiladores para fazer a nebulização dos desinfetantes, né? E em granjas que tem pressão negativa, é usado o próprio cooler mesmo. Aí o ar que vai entrar naquele ambiente já vai estar com desinfetante. O controle de quem entra na granja. Todo carro, caminhão, todo automóvel que entrar na granja, ele tem que passar pelo arcoluve ou rodoluve, e esse arcoluve é interessante que ele tem uma parede em volta e que tem um teto também, nas imagens que não tem, mas é interessante para que não haja a dispersão do material para o ambiente à toa. O controle de qualidade da fábrica de ração também a gente tem que levar em consideração, porque o alimento ele pode ser um dos problemas de carreadores de doença, porque o alimento ele vai direto para o bico da galinha, né? Então, aquela fábrica ela tem que trabalhar num ambiente mais limpo possível, utilizando pallets para ajudar na limpeza e evitar que os roedores tenham acesso a elas, né? E o controle de parasita ele é essencial nesse tipo de fábrica. Porém, há uma normativa que não permite aquele tipo de armadilha com inseticida. Então, a utilizada em ambiente fechado é a armadilha adesiva. E também a importância em relação às micotoxicoses, tá? Ou a ração, né? O armazenamento, a fabricação, armazenamento da ração, da comida, de forma adequada, muito importante para a prevenção das micotoxicoses, são problema na avicultura e na suinocultura. A gente não abordou aqui nenhuma micotoxicose, que a gente está falando só de doença infecciosa. Mas, se a gente fosse falar de doenças de uma forma geral, as micotoxicoses na avicultura, elas entrariam aí como importantes, inclusive sendo diferencial de algumas daquelas doenças imunossupressoras que a gente viu no bloco de avicultura, tá? A doença da bursa, anemia infecciosa das galinhas, dentre outras, tá? Então, muito importante para nesse ponto também. Controle de fluxo de pessoas. O ser humano, né, ele é o principal transmissor desses agentes infecciosos, então a gente tem que procurar saber a procedência daquela pessoa para a gente tentar saber qual tipo de patógeno ele pode estar levando para dentro da granja. E assim já está tentando evitar, tá, ao máximo.
exigir que faça o vazio sanitário, né? Que a pessoa tome uma ducha antes de entrar, troque de roupa, tire todos os pertences, cordão, relógio, essas coisas. E... Ah, tá, lembrei. O ser humano, ele pode estar transmitindo também esses agentes infecciosos, mesmo... Ele pode ir para casa, tomar banho, trocar de roupa, mas mesmo assim ele vai estar transmitindo através da respiração, porque, como, por exemplo, o micoplasma, ele fica vivo nas fossas nasais até 72 horas e sendo eliminado no ambiente. Então, não adianta só tomar um banho, tem que esperar um tempinho. Fazer os vazios sanitários, né? E ter um objetivo também bem claro, entrar dentro do sistema com uma necessidade, né? E diminuir os riscos de infecção. Funcionários também, é muito importante a gente fazer a orientação deles, porque eles têm que saber também, saber a importância da biosseguridade e saber que se uma criação de passarinhos na casa dele, uma criação de galinhas pode estar trazendo esses agentes infecciosos, que pode estar prejudicando o sistema produtivo e o trabalho dele. Aqui a gente tem uma corrente, né? Essa corrente, ela significa que a resistência da corrente é igual à resistência dos elos mais fracos. E esses elos, eles são todos os tópicos que a gente precisa ter para ter uma biosseguridade, que é o isolamento, né? O controle de tráfego, a higienização, quarentena, que é a medicação também, vacinação, o monitoramento, registro, a comunicação dos resultados, erradicação de doenças, a atualização, né, sempre constante, educação, que é a orientação, e um plano de contingência. E é isso, agora as perguntas. Beleza, boa apresentação. Eu acho que vocês trouxeram aí, né, os principais pontos em relação à biosseguridade. Falou um pouco sobre legislação. Tem muita legislação aí que rege essa parte de biosseguridade na avicultura e é realmente um ponto-chave, né? Ponto-chave. A biosseguridade na avicultura e suinocultura estão vários passos à frente de outros animais, né? De outras produções, né? Então, você pega aí, por exemplo, a bovinocultura, e essa é uma das minhas grandes críticas, né? E compara com a avicultura e suinocultura, é vergonhoso, né? É vergonhoso. Para o nosso país, inclusive, né? O nosso país aí, o maior produtor de carne mundial, sei lá, sexto, vocês podem me corrigir, sexto em leite ou alguma coisa do tipo, e tem procedimentos de biosseguridade pífios, vergonhosos, né? Qualquer um chega lá durante o dia e mete a mão na boca da bezerrinha para ela mamar no dedo da gente. Isso não existe mais, né, na avicultura e na suinocultura industrial. E aí a gente tem que caminhar, na bovinocultura a gente tem que caminhar para esse caminho também, né, uma bovinocultura industrial. Industrial também, herdando e pegando grande parte das coisas que são realizadas comumente na avicultura e suinocultura para a bovinocultura. Muito boa apresentação, eu gostei demais, eu gostei muito, né, que vocês trouxeram as imagens, vocês apresentaram muito bem, principalmente o Guilherme, né, mas também se apresentou mais tempo, achei que você apresentou muito bem, parabéns. Vocês trouxeram imagens, foram discutindo em cima das imagens, isso eu acho bem interessante, gosto bastante disso, gosto de um slide mais limpo, né, e vocês trouxeram dessa forma. Só achei que ficou faltando um pouco, mas esse realmente seria uma parte menor, tá? Mas daria uma complementada boa no trabalho, que é a parte da biossegurança. Biosseguridade e biossegurança são coisas diferentes, né? Elas andam juntas, claro, mas são coisas diferentes. Vocês sabem a diferença entre biosseguridade e biossegurança?
Ana, Stephanie e Guilherme. Sim, Guilherme, eu até, as pesquisas que eu fiz, eu até entrei em contato também com um profissional da área de avicultura, e essa questão aí, a diferença, a biossegurança, ela abrange aí as doenças que podem acometer humanos e outros animais também em meio ambiente. Então, assim, foram essas as definições que nós achamos, e quando a gente procura até artigos mesmo científicos falando de biossegurança, eles vão para o lado de biosseguridade e acabam fechando na biosseguridade e não na biossegurança. Porque assim, mais ou menos, o que você falou por último tá certo. A gente acha mais conteúdo, né, dentro desse contexto da avicultura e suinocultura, enfim, sobre biosseguridade. Então, biosseguridade é basicamente o que vocês mostraram, né? Um conjunto de processos, procedimentos, manejos, formas, né? Regras, instruções, inclusive envolvendo legislações, que visa eliminar ou reduzir a entrada e a disseminação de agentes patógenos para aqueles animais, para aquela produção. Então, é para biosseguridade. Essa biosseguridade, ela visa mais a segurança do animal, né? Isso, exatamente. Segurança mais a segurança do homem. Por aí. Então, a biosseguridade, ela traça um conjunto enorme de procedimentos com o objetivo, né, geral, de proteger os animais, de proteger a saúde e a produção. A gente quer evitar, quer eliminar, ou pelo menos reduzir a entrada e a transmissão desses agentes patógenos ali dentro do ambiente produtivo, né? Com o objetivo aí de produção. Já a biossegurança, ela se preocupa mais e também tem um conjunto de normas, procedimentos regidas por legislação, tudo a mesma coisa. Só que o objetivo é um pouquinho diferente. Qual que é o objetivo? Evitar, principalmente, que daquele local, naquele contexto de produção, saia dali algum patógeno que leve a riscos à saúde humana, saúde pública e ao meio ambiente. Então, veja como é um pouco diferente. Às vezes são os mesmos patógenos. É o mesmo patógeno. A biosseguridade visa reduzir, eliminar, diminuir ali os patógenos no local. E a biossegurança, às vezes, os mesmos patógenos visa prevenir que, se presente ali, que eles saiam e gerem riscos para a saúde humana, saúde pública e também para o meio ambiente, fauna, flora, enfim, de uma forma geral. Então, achei que só faltou vocês colocarem, né, essa distinção e falarem um pouco mais sobre os procedimentos de biossegurança em si. Ok? Mas foi bom, gostei. Vamos lá para as questões, então. A fim de errar umas questões aí. Primeiro ela é aberta. Boa tarde, Guilherme. Eu vou deixar para o Jean. Cadê o Jean? Jean vai ter até... Oi. Aí, Jean, essa primeira questão aberta é para você, ó. Mas por que tem que ser eu, gente? Porque seu nome me veio à cabeça. De acordo com a instrução normativa, cite um dos fatores obrigatórios para registro de uma granja avícola. Isso. Deixa eu abrir a instrução normativa aqui. Até que é fácil. Deixa eu abrir aqui. É aquela que eu passei para vocês lá no portal? É sim. Pô, tá. Você vai responder ou quer que eu responda? Ela é imensa. Ela é imensa. Essa instrução é imensa. Eu vou pedir para o grupo responder. É só o mais básico mesmo. Pode responder, grupo. Salva minha pele do Jean, pelo amor de Deus. Pode falar a resposta? Pode. De acordo com a instrução normativa, é necessário estar nas adequações de biossegurança e biosseguridade para a realização do registro de uma granja avícola. É justamente do que fala, né? Essa instrução normativa.
O nome dessa instrução normativa basicamente é procedimentos para registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas de reprodução comerciais, ensino e pesquisa, ou seja, tudo, né? Então, quem tem o desejo, né, de trabalhar como RT de avicultura ou montar a sua própria, vai ter que ter um conhecimento. Estudar bastante. Vai ter que ter o conhecimento dessa instrução aqui, que é uma das mais importantes durante esse processo, né? De responsabilidade técnica e de criação. Beleza. Questão número 2. Biossegurança refere-se ao conjunto de normas e procedimentos destinados a evitar a entrada de agentes infecciosos no rebanho, bem como controlar sua disseminação entre os diferentes setores ou grupos de animais dentro do sistema de produção. Assim, são medidas de biossegurança adequadas em uma granja, exceto: a. O transporte de animais deve ser feito em veículos apropriados, preferencialmente de uso exclusivo. Os caminhões devem ser lavados e desinfectados após a cada desembarque de animais. Letra B. Os funcionários devem tomar banho e trocar a roupa todos os dias na entrada da granja e serem esclarecidos sobre os princípios de controle da doença. C. Restringir ao máximo as visitas ao sistema de produção, não permitir que pessoas entrem na granja antes de transcorrer um período mínimo de 24 horas após visitarem outros sistemas de produções, como abatedouros ou laboratórios. E D. As carcaças de natimortos precisam ter o destino adequado, sendo recomendadas as fossas anaeróbicas ou incineração, pois a compostagem tem alto custo ambiental e odor forte. Não, é a D, né? Acho que é a D. O que seria? Isso. Compostagem é uma forma permitida, é uma ótima forma de destinar esses carcaças. Agora, olha só, pelo que a gente acabou de falar, será que aí, ó, biossegurança ou biosseguridade? Eu reparei isso agora, seria biosseguridade. Biosseguridade, exatamente. A palavra mais correta ali seria biosseguridade. Beleza. Questão 3. O programa de biosseguridade para a criação de frangos de corte é uma ferramenta indispensável para proteger a saúde dos animais e reduzir os riscos de contaminação por meio de ações preventivas. São considerados assuntos primordiais de um programa de biosseguridade, exceto: a. Acesso ao aviário, b. Genética das aves, c. Imunização das aves, d. Localização do aviário e e. Qualidade microbiológica da água fornecida aos animais. Acho que é a letra B, né? Talvez não tenha uma relação tão direta assim. Isso. Beleza, os outros têm, né? Todos ali têm... Tem uma relação maior. Né? Com todos os demais. Isso. Observe as afirmativas a seguir em relação à biosseguridade. 1. É um conjunto de procedimentos técnico-conceituais, operacionais e estruturais que visam prevenir ou controlar a contaminação dos rebanhos por agentes de doenças infecciosas que possam ter impacto na produtividade e também na saúde dos consumidores. 2. Os novos componentes operacionais técnicos principais de um programa de biosseguridade em uma granja avícola são: isolamento, controle de tráfego, higienização, quarentena, medicação, vacinação e monitoramento, registro e comunicação de resultados, erradicação de doenças, auditorias, educação contínua e plano de contingência. 3. Duas das mais importantes ferramentas que proporcionam o sucesso de um programa de biosseguridade são as metodologias APPCC e BPM. As afirmativas corretas, né?
A, apenas a afirmativa 1. B, apenas a afirmativa 2. C, apenas a afirmativa 1 e 2. D, apenas a afirmativa 1 e 3. E E, todas as afirmativas estão corretas. Todas, não? Eu também acho que todas. Todas. Todas estão corretas. Isso. Questão 5. O termo biosseguridade recentemente tem sido empregado na cadeia de produção de aves e diz respeito ao estabelecimento de um nível de segurança para seres vivos por intermédio da diminuição do risco de ocorrência de enfermidades em uma determinada população. Sobre um programa de biosseguridade, assinale a afirmativa incorreta. A manutenção do rebanho livre de doenças que já foram erradicadas faz parte dos objetivos de um programa de biosseguridade. B, a prevenção de doença por meio de vacinação é uma importante prática de biosseguridade. C, a entrada de agentes de doença em uma instalação é uma medida de biosseguridade, porém não há preocupação quanto à saída desses agentes das instalações. E D, medidas de biosseguridade auxiliam a identificação precoce de doenças e infecções. Letra C. Letra C, né? Então, e aí entra a biossegurança, né? Nessa Isso. preocupação quanto à saída, né? Entra mais a biossegurança, mas são coisas diferentes, né? Palavras diferentes, com definições diferentes, mas muitos dos procedimentos são os mesmos, né? Muitos dos procedimentos que evitam a entrada e a disseminação dos patógenos dentro do rebanho, esses mesmos procedimentos também podem evitar que esses patógenos deixem aquele local e causem problemas para a saúde pública e para o meio ambiente, né? E isso aí, biossegurança e biosseguridade, tem tudo a ver com o conceito de saúde única, né? Tudo a ver com o conceito de saúde única, saúde animal, saúde humana e meio ambiente, né? Meio ambiente. E, obviamente, todos nós sabemos, né, que a principal profissão envolvida, né, com saúde única, sem sombra de dúvidas, assim, e entre essa profissão e as outras existe um abismo enorme, porque nenhuma outra tem um conhecimento tão grande, uma preocupação tão grande dentro desses três contextos, é o médico veterinário, né, ou a médica veterinária, a medicina veterinária. Então, a importância dessa nossa profissão. Beleza. Gostei bastante, parabéns pela apresentação. Obrigado pelas informações. Pessoal, bom, a gente chega então ao final aí da nossa jornada, né? Eu queria agradecer a vocês pelas apresentações. De forma geral, eu gostei de todas as apresentações, tá? Todas as apresentações. Vocês cumpriram aí, vocês compraram a ideia, né, das aulas invertidas. Eu, particularmente, gostei bastante, aprendi muito com vocês, e uma coisa muito legal é porque eu já tinha visto, né, vocês em sala de aula apresentando, eu me lembro de vocês, do contato que a gente tinha do presencial, e durante essas apresentações eu não vi perfeição, né, mas eu vi uma evolução enorme daqueles que se propuseram, né, a apresentar. E é isso que é o importante, né, evoluir. E todos vocês, aqueles que eu tive a oportunidade de comparar, né, lembrado antes, e ver como é que vocês estão agora eu vi que vocês evoluíram demais em relação à parte técnica, ao conhecimento, né, mas também, principalmente em relação aquelas outras habilidades que vão além da parte técnica, que são muito importantes, né? Que é a autonomia, o protagonismo, o trabalho em equipe, e vocês conseguiram, né, trazer aí bons trabalhos para mim, eu agradeço demais vocês por isso. Provavelmente, né, vocês já estão com o pé na rua, a gente não vai se encontrar mais dentro desse ambiente, dentro de sala de aula, né? E aí eu desejo para vocês, agradeço o tempo que passamos juntos, né?
Vou ficar aqui de fora, a partir de agora, torcendo por vocês. Podem contar comigo para o que vocês precisarem. Beleza? Sucesso para vocês. Não deixem nunca de estudar. Tá? Continuem estudando, continuem se preparando. Isso aí é só o início. Não caiam na besteira, né, de achar que vocês estão prontos, de achar que vocês estão suficientes. Não estão, nunca estarão, ok? Então, não parem nunca de investir em vocês, dentro de todas as perspectivas, de estudar, de se preparar, de aperfeiçoar tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades comportamentais também, tá? Inteligência emocional, trabalho em equipe, relação interpessoal, isso é muito importante. O mercado está exigindo muito e é difícil da gente passar aqui dentro de sala de aula, né? Inclusive, eu estou aprendendo muito essa questão, essas habilidades aí, né? Fora da parte técnica. Tanto dentro da parte técnica como fora também. Espero que vocês também sigam esse caminho aí de aperfeiçoamento contínuo, tá? Vocês têm meu contato, vocês têm meu Instagram, deve ter meu celular também, meu e-mail. Fico à disposição aí para ajudá-los no que for possível. Alguns de vocês eu vou acompanhar mais de perto, né? Porque já tenho acompanhado mais de perto durante a graduação. Alguns de vocês eu vou acompanhar, nem que seja vendo pelas redes sociais e torcendo pelo sucesso de todos. Beleza? Valeu, obrigado. Só tenho a agradecer, tá? Gratidão aí pelos momentos. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço. Valeu, até mais. Boa sexta, bom finzinho de semestre. E a gente se vê. Abração, abração. Amém, Lucas. Obrigado, obrigado. Até breve, a gente se encontra por aí. Abração.